Nós começamos o programa de hoje matando a saudade. Que entrevista, hein? Relembrando a carreira de um baita atacante que fez um sucesso danado no futebol brasileiro. O nome dele? Marcelo Fernando Domingues Rezende, o famoso Camanducaia, que nos dá a honra de participar ao vivo aqui na Bradesco Esportes FM. Camanducaia, bom dia, que prazer falar com você, viu? Bom dia, prazer é todo meu. Estamos aí para poder, como você disse, relembrar aí os bons tempos de futebol. Muitos bons tempos, com certeza. Rapaz, para a gente começar o nosso bate-papo, né? Aqui nós temos ouvintes mais experientes que estão loucos para relembrar suas histórias. Tem os mais novos também, que escutam os pais falando de você. Então, para a gente começar, faz um apanhadão da sua carreira para a gente, Camanducaia. Uma análise, um resumo do que você viveu dentro dos gramados. Vamos lá, eu sou muito grato a Deus, né? Por tudo aquilo que aconteceu comigo dentro do futebol. Saí da cidade onde eu nasci, que eu moro hoje em Camanducaia, uma cidade de 20 mil habitantes. Para mim é um orgulho muito grande e, como eu disse, o sonho de qualquer menino, de qualquer garoto é chegar a ser um atleta profissional. E eu, graças a Deus, tive esse privilégio. Eu comecei no Santos Futebol Clube em 92, fui para lá como juvenil. Aí em 93, 94 juniores e em 95 acabei me profissionalizando no Santos. Meu primeiro ano de profissional, eu consegui no Brasileiro chegar àquela final do Campeonato Brasileiro, né, onde fizemos aquela final contra o Botafogo e onde, infelizmente, a gente foi prejudicado, né, pelo gol, né, que eu carrego isso, né, até hoje na minha vida. Depois eu passei pela Portuguesa Santista, tive no Bahia, em 97, 98 passei pelo Guarani e de Campinas, em 99 pelo Santa Cruz, 2000 pelo Figueirense, Santa Catarina, 2001 no Tigres do México, 2002 no Santos Laguna também do México, em 2003 eu retornei para o Paulista de Jundiaí, depois disputei o Paulistão, o Brasileiro na Série B com Marília. Depois estive em 2004 no Emirados Árabes, no Baniás. Depois acabei retornando para o Brasil novamente, no 15 de Campo Bom. Depois estive no Ceará, no Ipatinga. Depois no Uberaba e acabei encerrando a minha carreira no Grêmio Osasco na Série 2 do Campeonato Paulista. Muito bem. Camanducaia, talvez o grande momento, né, da sua carreira tenha sido aquele Santos vice-campeão brasileiro de 95. A gente sempre vem comentando aqui nos programas que o Santos está surpreendendo positivamente, né? Vivia uma crise, está mandando bem no Paulistão. Como é que você está vendo esse Santos 2015, você que foi uma grande estrela do Peixe? O Santos deu eu creio, uma reformulada, né, no elenco. Alguns jogadores aí saíram, né, por falta de pagamento, por atraso em salário. Eu acho que é uma coisa que tem que ser revista no futebol brasileiro, porque muitas equipes aí pagando salários aí exorbitantes, competindo até com a Europa, e infelizmente você pega aí a maioria dos clubes aí, infelizmente, quebrado, né, sem dinheiro, e aí infelizmente alguns atletas tomaram essa decisão, mas eu creio que o Santos conseguiu manter ali uma base. Tem o Robinho, que sabemos que dispensa comentar, um jogador de seleção brasileira, tem uma identificação muito grande com o Santos, né? Ele foi formado no Santos, a gente vê o carinho que ele tem pelo clube, tem uma história ali dentro do clube. Eu creio que é o referencial ali pro Santos. Aí veio o Ricardo Oliveira, o Thiago Ribeiro também, que já estava. Esse Lucas Lima também é bom jogador. Alguns jogadores aí da base também o Santos tem aproveitado. Trouxe esse goleiro do Coritiba, que é muito bom. E tem feito a parte dele no campeonato. A gente viu o nível do futebol brasileiro hoje. Eu creio que o time que o Santos está tem um time aí para poder, como eu disse, quem sabe até chegar para disputar até título do Campeonato Paulista, não desmerecendo os outros times, né? O Corinthians reforçou bastante também, São Paulo com o Muricy novamente no comando de São Paulo, Palmeiras investindo também
formando praticamente um elenco novo. Então o Santos vem fazendo o trabalho dele, quietinho, né, e está dando resultado, e eu creio que da forma como o time vem jogando, tem tudo para fazer um bom Campeonato Paulista. Rapaz, falando não só do Santos, né, mas dos times brasileiros de modo geral, você que foi um baita atacante, sabe tudo dentro da área, o que você tem achado dos nossos atacantes hoje em dia? Né? Você dá dicas para eles, acha que eles estão fazendo o papel? Como é que você está avaliando os homens de frente do nosso futebol hoje? É que nós às vezes estamos acostumados de ver, eu creio que no passado, por exemplo, você pega Romário, você pega o próprio Bebeto, você pega jogadores, até eu vi uma matéria falando do Valdir Bigode, falando do Guilherme, que jogou no Atlético Mineiro, e outros atacantes, o Écio Perez, quando jogava, Túlio Maravilha também. Então, eram jogadores que, quando disputavam campeonato, tinham uma média muito boa de gols, né? E hoje, é raro você ver aí atacante, goleadores. Hoje você tem quem? Você tem o Fred, né, que é um dos artilheiros hoje no momento. E para você estar até selecionando outros, tá difícil. Você pega o Luiz Fabiano, que na minha opinião também é um grande centroavante também, um centroavante goleador. Então, o que eu noto, falta um pouco mais também de jogadores de velocidade, que jogam pelos lados do campo, para poder principalmente preparar a jogada para esses atacantes goleadores, para poder finalizar e marcar mais gols também. Então o futebol brasileiro precisa, eu creio, que passar por eu não digo se é uma reformulação, porque está carente, né? A gente viu aí a Copa do Mundo aí, como foi, o Brasil chegou num ponto de depender só de um atleta, no caso o Neymar, e já era esperado quando o Neymar não jogasse, quem iria substituir o Neymar, e infelizmente, né, teve essa derrota aí frustrante frente à Alemanha, que há, como eu disse, de repensar, né, na formação, né, para poder formar jogadores de qualidade e que venha ajudar não só os clubes, como a seleção também. Só que hoje o futebol mudou, principalmente na questão financeira, né, que tem que ser revisto também. Você pega, às vezes, jogadores da base já ganhando valores aí que, como eu disse, que até às vezes profissional que teria que estar ganhando, e profissionais ganhando valores, como eu disse, exorbitantes, que não condiz com a realidade do futebol. Então o dinheiro acaba falando mais alto e, infelizmente, acaba deixando, como eu disse, até o trabalho de base aí, porque às vezes quer revelar, às vezes nem prepara o atleta, já quer colocar no time de cima para vender. E hoje, como eu disse, você pega aí a qualidade, né? Antes você via jogadores indo para a Europa, jogando em times de primeira linha na Europa, e hoje você vê jogador, não desmerecendo o futebol chinês, ou Emirados Árabes, ou Catar. Mas você pega Ricardo Goulart, você pega o Everton Ribeiro, por exemplo, que foram jogadores campeões aqui brasileiros. Você pega o Tardelli também, que é do Atlético, né, indo para o futebol, né, como eu disse, que não tem nem comparação, por exemplo, com a Europa. Então, aí fica, né, no pensamento do torcedor brasileiro, será se quando vir servir a seleção brasileira competir com esse time europeu, será se o Brasil vai conseguir fazer frente com com essas equipes? Então, é como eu disse, o Brasil precisa rever, né, o futebol, para que saia jogadores de qualidade, né, e que venha servir, como eu disse, tanto os clubes como a seleção também. Amigo ouvinte, estamos batendo um papo com Kamando Kaia, né? Foi um baita de um atacante, vice-campeão brasileiro pelo Santos em 95. E o Carrasquinho quer relembrar essa época, né, Juan? Exatamente, Kamando Kaia, é um prazer bater esse papo contigo. Queria que você falasse um pouco sobre aquela campanha do Santos
em 95, onde vocês acabaram aí calando a boca até do Renato Gaúcho, que tinha falado que o Fluminense ia passar por vocês, e na final ficado no quase. Como é que foi participar dessa campanha? Você acha que aquele seu gol que foi anulado poderia ter mudado toda a história? Como é que você vê isso? Não, com certeza. Em relação ao Renato Gaúcho, eu tinha ele na época até como ídolo, né? Eu sempre admirei o futebol dele, jogando ali pelas laterais do campo, indo para cima, driblando, fazendo gols, e para mim foi um privilégio ter jogado contra ele, né? Nós sabemos que era referência na época, e cada um fala o que quer, né? Infelizmente ele acabou dando umas declarações que já estava na final contra o Botafogo, né? Tinha ganho aquele jogo de 4-1 lá no Maracanã. Aquele jogo eu nem joguei porque eu estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas quando eu me representei na quinta-feira em São Paulo, junto com o grupo, eu vi um grupo animado, um grupo crendo que da forma que perdeu de 4-1 poderia reverter essa vantagem aqui no Pacaembu, né, com o nosso torcedor a favor. E quando o pessoal ouviu, né, infelizmente, essa declaração do Renato Gaúcho, eu creio que ali foi uma injeção ali para o grupo, né, para poder chegar dentro do campo e mostrar para ele que não foi bem aquilo que ele disse, né? Então todo mundo correu, todo mundo se desdobrou dentro de campo, sabia que nós não tinha nada a perder, que nós tínhamos que ir para cima do Fluminense do começo até o final do jogo. O Cabralzinho foi um técnico que soube também motivar bastante o grupo. No intervalo do primeiro e do segundo tempo, a equipe nem voltou pro vestiário, foi combinado já nos treinos, se tivesse ganhando de 1-0, 2-0, no calor da torcida, íamos ficar reunidos ali mesmo no centro do campo, e foi o que aconteceu. E no segundo tempo o time voltou com a mesma pegada, com a mesma disposição, e acabou, né, fazendo o 5-2, e foi um jogo histórico que creio que quem ganhou com isso foi os torcedores, né, a imprensa, todo mundo que cobriu esse jogo, e entrou para a história do Santos, e creio que do Fluminense também esse jogo. Em relação na final, tínhamos tudo para ser campeões, né, porque depois desse resultado de 5-2 contra o Fluminense, a equipe acreditou que daria para ser campeão. Nós queríamos entrar para a história do Santos, que o Santos fazia, se não me engano, era 12 ou 13 anos que não era campeão. O único título foi paulista, se não me engano, não sei se foi 83, 84, um paulista, que ganhou com gol até do Serginho Chulapa. E eu ali estava com 20 anos na época, me projetando ainda pro futebol, e o gol foi legítimo, o Bandeira deu o gol, infelizmente foi o Márcio Rezende que levantou o braço, até nós fomos em cima dele para poder saber o que ele deu, e falando para ele que o Bandeira tinha dado o gol, e simplesmente levantou o braço, falou que o impedimento foi dele, e está marcado e acabou. E a gente, no calor do jogo, teria que fazer outro gol. Aí fomos ver depois no vestiário, né, que o pessoal veio e falou que foi gol legítimo. Infelizmente acabou prejudicando o Santos, e eu creio também que a projeção minha no futebol com o título totalmente seria outra, né? Porque eu estava, como eu disse, com 20 para 21 anos, né? A gente tem aí um exemplo, Viola, né? Quando subiu para o Corinthians também, novo, marcando aquele gol na final, a carreira dele foi outra. Talvez a minha carreira, a minha projeção seria outra também, mas eu não tenho que reclamar nada, não tenho que questionar nada. Eu, como eu disse, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo aquilo que eu passei dentro do futebol, sair da onde que eu saí daqui de Camanducaia e chegar onde eu cheguei. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo o que aconteceu comigo dentro do futebol. Já que nós estamos relembrando, né, o passado Camanducaia, em 2005, mais uma vez você eliminou um carioca, né? O Flamengo do Obina caiu para o Ceará na Copa do Brasil, inclusive com um gol seu.
Vem cá, você sentiu um prazer especial em eliminar cariocas? Porque você arrebentava contra os clubes do Rio. Não, por que pareça, o Flamengo, eu até quando era criança, um dos primeiros clubes que eu torcia foi pro Flamengo, e sempre quando eu joguei tanto pelo Santos, na época minha estreia, acho que até como titular, foi contra o Flamengo em 95, que jogou o time do sonho do Flamengo, jogou o Sábio, Romário, Edmundo. Nós ganhamos de 3-0 esse jogo, eu acabei fazendo gol também, foi minha estreia como titular no Maracanã, primeira vez que eu pisei no Maracanã, isso, como falo, eu lembro até hoje. Pelo Ceará, como você bem frisou também, tive o privilégio de fazer gol e eliminar o Flamengo. No Ipatinga também, fiz gol lá no Ipatingão, e infelizmente no Maracanã, o Ipatinga acabou perdendo vários jogadores, né, até foram 3 pro Flamengo, o Paulinho, o Diego Silva, o Walter Minhoca na época, e mais outros 2 pro Grêmio, 1 pro Santos, ficamos praticamente, né, quase 100 jogadores para poder estar disputando a semifinal contra o Flamengo no Maracanã. E tive a sorte de fazer o gol também lá, sair na frente, e acabamos perdendo de 2-1, e o Flamengo acabou indo para a final da Copa do Brasil. Então, sempre quando eu joguei contra o Flamengo, sempre tive sorte, sempre fiz bons jogos e fazendo gols contra o Flamengo. Gabriel Fortes, manda ver, amigo. Olá, Camanducaia, bom dia. Bom dia, amigo. Você tem alguma mágoa de você não ter sido lembrado na seleção brasileira naquela época? Não, eu falei, mágoa eu não tenho, porque o que eu falei, eu só tenho, como eu disse, só agradecer mesmo a Deus por tudo aquilo que eu passei dentro do futebol. E como eu falei, se dá aquele gol, a projeção com certeza seria outra dentro do futebol, e com certeza eu creio que até poderia ter tido até uma convocação para a seleção pelo momento de, como eu falei, de ter sido campeão, de ter feito gol, de estar sendo jovem, de estar se projetando ainda pro futebol. Mas não foi possível, e como eu disse, eu não tenho mágoa, não tenho nada. O ser humano erra, o ser humano falha, não foi só nesse jogo que ele falhou, entendeu? Eu creio que o Márcio Rezende também tem outras histórias dentro do futebol, só que o estranho foi isso, o Bandeira deu o gol, e ali ele tinha que ter olhado para o Bandeira, e se o Bandeira deu o gol, lógico que ele teria que apontar para o meio e ter dado o gol. O estranho foi isso, ele levantou o braço e disse que o impedimento foi dele. Então, eu creio que ele reconheceu depois que realmente ele errou, só que aí já não adiantou mais, e acabamos perdendo esse título, e tanto o Santos foi prejudicado por um trabalho, né, de um ano aí que nós fizemos, e como eu disse, por 13 anos o Santos não tinha sido campeão, mas eu creio que ali ajudou um pouco a resgatar um pouco a história do Santos. E depois o Santos, em 2002, se não me engano, com a era do Robinho, do Diego, o Santos acabou ganhando vários títulos aí brasileiros, título paulista, Libertadores também, mas eu creio que com o Giovani também, com outros ali, ajudou a resgatar um pouco da história gloriosa do Santos. Agora, Camanducaia, é o seguinte, nessa temporada, voltando ao Santos atual, a equipe do Santos, ela tem uma diferença, né? Porque de uns anos pra cá, eram muitos garotos, faltava um tanto de experiência na equipe. Você crê que com essa chegada desses veteranos, o Robinho, que já estava na equipe, mas agora parece que mais solto, o Elano, o Renato, pode ser a diferença para essa equipe engrenar e até chegar à final do Paulista, como você mesmo falou? Não, eu sempre fui a favor de você ter uma base, uns 4, quem sabe até uns 5 jogadores experientes, para você dar o suporte para essa garotada que vem da base, né? Para eles poder sentir nesses atletas mais experientes, né? Confiança para poder jogar, porque como eu disse, eu com 20 anos, quando eu subi, tinha o Galo na época que já era experiente, que era o volante, tinha o Edinho no gol também. Então eles chegaram e falavam: Camanducaia, fica tranquilo, faz o seu futebol, joga do jeito que você se destacou aí no junior e faça o que você fez aqui no profissional. E na questão de
de resultados, deixa com a gente. Quer dizer, eles passavam para a gente tranquilidade, passavam confiança para a gente poder desempenhar o nosso futebol, porque o atleta que está subindo, ele precisa disso, ele precisa de alguém que esteja ali, que dê total suporte para que ele venha desempenhar o melhor futebol possível. Foi assim comigo e eu creio que tem que ser assim nesse atual elenco também, não só no Santos, como em outras equipes também. Você tem um técnico também que goste de garotos também, para poder, como eu disse, mesclar junto com a experiência, para poder, como eu disse, formar uma equipe bem competitiva. E o Santos, nos últimos anos, tem feito um excelente trabalho na base também, tem excelentes profissionais na base, resultados temos visto aí na época, como eu falei, do Robinho, na época do Diego, agora o Neymar recente também, como eu creio que outros jogadores também estão para subir. O que a gente quer ver, não só o Santos, como o Corinthians, como o São Paulo, como outras equipes, que dão oportunidade e dão chance para esses garotos também jogarem. Então, você pega um exemplo do Corinthians, que foi campeão, que ainda está em São Paulo, qual atleta que subiu, qual atleta que está jogando, por exemplo, no profissional. Então, eu creio que falta um pouco isso aí, de o treinador ser mais ousado, né, realmente dar oportunidade para esse garoto, porque eu creio que o futuro nosso aqui do futebol brasileiro são os garotos. Então, o que tem que dar, como eu disse, oportunidade e esses jogadores experientes fazerem a diferença e principalmente ajudar esses garotos que estão subindo para poder formar no elenco profissional. Comando Caia, para a gente encerrar, querido, né? Já são 00:30, né? Estamos tomando o seu tempo. Só para a gente poder finalizar, eu não posso deixar de perguntar sobre a situação do Guarani, né? Clube que você também defendeu. Outrora grande, hoje o Bugre está até leiloando o Brinco de Ouro. Né? Como é que você vê essa situação? Por que o Guarani chegou a essa situação lamentável? A questão do tempo aí, é um prazer estar falando com vocês aí, não se preocupa não com o tempo. Como eu disse, é um prazer estar falando com vocês aí, a gente está à disposição aí sempre que for possível. Obrigado. Eu creio que não é só o Guarani não, você pega Guarani, você pega Inter de Limeira, você pega Rio Branco de Americana, outros clubes do interior aí, infelizmente tudo endividado, né? Tudo quebrado. Né? Depois que entrou essa lei Pelé, a gente vê que, infelizmente, né, os clubes acabaram até falindo, como você falou, leiloando, uns não fecharam ainda, não sei porquê, porque precisa, como eu disse, ser revisto muitas coisas dentro do futebol Guarani, que chegou eu acho que a ser campeão brasileiro, se não me engano, onde revelou foi sim. Grandes jogadores. Então é lamentável, mas como eu disse no começo, pagam às vezes valores fora da realidade, né, para atletas sem ter condições. Depois o atleta sai, acaba entrando na justiça, aí o clube acaba, como falei, fazendo acordo, endividando cada vez mais. E a gente fica triste porque tem aí o governo, tudo aí que poderia, no caso, eu creio que até interferir nisso aí. Você pega, não sei se é na Itália ou Espanha, que se o clube não tiver tudo certinho, mesmo que suba, não disputa o campeonato. Se tiver endividado, se tiver isso, não tiver pagando salário de jogador, não entra para disputar o campeonato. Então eu creio que teria que ser revisto muitas coisas aqui no futebol brasileiro. Você pega o Guarani, o Brinco de Ouro, centro de treinamento, tudo, e infelizmente passando a situação que tem passado. Então entra dirigente, sai dirigente, e infelizmente você não vê tentando colocar, como diz a casa em ordem, para que o clube consiga se manter. Você pega clubes, às vezes, que o torcedor ele nem vai a campo, porque sabe a presidência que está, sabe a diretoria que está, sabe o que acontece ali dentro, e aí até o torcedor acaba desanimando com a própria situação. Então, não creio que é só o Guarani, não. Você pode pegar clube grande aí, né, que se for fazer, como eu disse aí, contabilidade, conta,
você vê as dívidas cada ano crescendo, né? E os clubes contratando e pagando, como eu disse, salários que infelizmente não condiz com a realidade aqui do Brasil. Muito bem. Marcelo Fernando Domingues Rezende. Camanducaia, cara, quero agradecer demais a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Muitíssimo obrigado, né, por todo esse papo que com certeza os nossos ouvintes acharam sensacional. E estamos de portas abertas, sempre que quiser voltar. Não, um bom dia para vocês aí. Como eu disse, é um prazer estar atendendo vocês aí. Tive várias vezes no Rio aí só jogando, não tive nem o privilégio de ir para o Rio para poder fazer um passeio, para poder conhecer, né, o Rio. Mas eu creio que quando tiver a oportunidade, eu espero estar indo aí, espero poder estar conhecendo, como eu disse, mais o Rio de Janeiro. Foi um prazer estar falando com vocês. Meu telefone está à disposição de vocês aí para quando quiser voltar a fazer uma entrevista novamente, e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Bom trabalho, e quem sabe numa outra oportunidade a gente volta a se falar.